Enfim, os caras revolucionaram o sistema audiovisual brasileiro com documentários, filmes, séries, mega polêmico. Os responsáveis pelo sucesso Entre Lobos, Brasil Paralelo, com Henrique Viana e o Lucas Ferrugem. O Henrique e o Lucas. Alô, galera. Olha, rapidamente, Emílio, eu queria parabenizá-los, porque eu só vi o trailer e todos os colegas aqui da mesa falaram que é um dos melhores documentários da história. Muito top. O trailer você tinha que ver inteiro. Mas aqui. Eu não assisti ainda. Não, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Muito bom. Eu tenho várias. Calma. Calma, Que tá nervoso. É. Brasil Paralelo, ele surgiu de onde? De onde veio o Brasil Paralelo, que hoje a gente sabe, é uma produtora, é um grupo de pessoas que se juntaram. Da onde veio o Brasil Paralelo? É uma empresa, Emílio. Assim, produtora dá para até chamar, mas assim, produzir é uma parte do que a gente faz. Uma produtora, geralmente, ela presta serviço. Alguém contrata um vídeo, ela produz. A gente não faz isso. A gente cria uma produção, cria um roteiro, produz e a gente mesmo distribui, a gente mesmo monetiza. Isso, a categoria correta seria uma empresa de mídia. Sim, então é uma empresa. E a gente construiu, né? Eu, o Lucas e o Felipe, que não tá aqui hoje, vocês são sócios. Somos sócios da empresa. Né? A empresa tem 240 funcionários, tem a sua... grande, né? Quantos funcionários? Mas ela começou 240. menorzinha, né? Começou só com os sócios, né? Com o dinheiro do bolso, com 10 mil reais do bolso e os empréstimos. E foi indo, foi crescendo. Nunca recebeu aporte, nunca recebeu rodada de investimento e nada de dinheiro público. Então, assim, no braço, na raça, gerando receita na venda de assinatura, a gente chegou até aqui. Legal. E começou quando o Brasil? 2016. 2016 vocês começaram. Eu lembro quando vocês vieram aqui no Pânico, vocês fizeram aquele primeiro documentário. Depois eu vi um documentário muito bom da Argentina. Sim. Que eu olhei, aí eu vi a qualidade, eu falei, pô, trabalho muito bem feito. Parabéns. Foi melhorando a qualidade, né? No início era uma qualidade mais... cinematográfica. Então, e agora... Eu vi outro dia que vocês têm uma espécie de Netflix, que tem filme também. É isso aí. É tipo Amazon. Exatamente. Junto lá, quer dizer, então lá no nosso aplicativo, o assinante ele acessa aqui, né? Um aplicativo igual ao Netflix. Então tem lá os originais, Brasil Paralelo, que são documentários, na maioria. Agora vamos começar a produzir ficção, mas até aqui produzindo documentário. E junto tem que nem lá na Netflix, tem os originais Netflix e tem um catálogo que não é do Netflix, que ele comprou, que ele adquiriu a licença para transmitir lá também. A gente também tem catálogos, contrato com Sony, MGM, outros estúdios de Hollywood. Qual que é o ponto da diferença da oferta? Que a gente faz a curadoria dos filmes que a gente coloca lá. Entendi, não entra abacaxi. Não entra abacaxi. Porra, tem muito abacaxi. Só para completar, parecer que é legal, né? Exatamente. A gente faz toda essa seleção também com uma régua de valores ali também. E essa maestria, assim, de ficar tão bom o conteúdo, como é que vocês fizeram, assim? Como vocês contrataram turma do cinema? Porque, puta, a qualidade é outro nível, falando sério, cara. Legal, cara, obrigado. A gente não veio desse mercado cinematográfico, não tinha nada a ver com isso. E quando a gente começou também não esperávamos que íamos fazer documentário. A gente não se juntou falando, vamos fazer documentários, filmes, coisa. Nada disso. A gente queria passar a mensagem. E aí no meio do caminho, acabamos tendo a ideia de falar, não, a melhor forma de passar essa mensagem é um documentário. Aí a gente procurou agência de publicidade, a gente não era do mercado, né? Começou a procurar agência de publicidade, parceiro para fazer, etc. Tudo era muito lento, caro, demorado. E aí falamos, vamos fazer nós mesmos. E aí a gente foi aprendendo no caminho. E grande parte dos funcionários que entraram, assim como nós, também não sabiam fazer nada. A galera veio, um do publicidade, outro do games, outro do não sei o quê, e começaram a tentar aprender junto ali, tutorial de YouTube, aprender na internet, e fomos desenvolvendo. Agora, claro, a empresa já está num outro patamar. A gente consegue contar com muitos profissionais que nos procuram no mercado de cinema e dizem, olha, pô, tudo que eu queria trabalhar com a Brasil Paralelo, vocês são muito alinhados com valores que eu gostaria de defender também, eu queria estar junto com vocês. E aí, o próprio Entre Lobos foi dirigido pelo Silvio Medeiros, um profissional que já ganhou Leão de Ouro em Cannes, já cuidou da comunicação da Apple na América Latina, é um desses caras que nos procurou e a gente conseguiu afinar relações com ele, né? Outros tantos acontece assim. Então hoje já profissionalizou bem mais o time, por isso que a qualidade foi aumentando. Mas no início foi na raça e na coragem. Agora, eu tenho uma pergunta. Vocês cresceram muito rápido. E o grau de exposição de vocês, ele aumentou também exponencialmente, né, nos últimos tempos. Por conta da polarização, essas questões atuais que a gente tem visto. Vocês, inclusive, tiveram que se defender de alegações absurdas feitas por senadores em CPIs. Foi um negócio surreal.
Vocês têm algum medo de, crescendo a equipe, entrar alguém e sabotar ou tentar atrapalhar o desenvolvimento de alguns trabalhos de vocês dentro da empresa? Porque tá cheio de louco aí do pessoal da esquerda. E eles podem... Não, isso é verdade. Não. Tá cheio de louco. A gente vê isso. Ele tá certo, pô. E a galera sabota mesmo, hein? Galera, enfim, faz algum vídeo, faz corte, faz alguma coisa, grava vocês falando no pessoal, alguma coisa nesse sentido. Duas coisas. Primeiro é o seguinte. Eu vou te dizer que tem muito conservador que trabalha lá e tal, mas tem até gente de esquerda. Né? Que trabalha. Você não sabe aqui. Então, sobe lá no Os caras falam. Assim, A rádio dos caras falam o jovem clã plus clã, sei lá, os caras falam. Sobe no 24 pra você ver o que tem de cara com a camisa do PT lá em cima. O cara que é de esquerda trabalha lá, ele olha pra esses caras que ficam chamando a gente, sei lá, de bolsonarista, não sei o que e tal. O cara olha e fala assim: puta merda, é muita loucura esse negócio de ficar rotulando. Porque o cara tá vendo lá dentro que no fundo é uma empresa que tem os seus valores, tem sua ética, né, que quer produzir algo de qualidade, que produz um negócio com muita seriedade, né, apesar de ter um editorial ali que vai ter um viés mais conservador. Então, a questão não é você restringir por viés ideológico ou por preferência política. Mas a gente tem... Como é que a gente faz? A gente tem um RH que é muito afiado para observar a questão cultural, a questão de valores. Independente das preferências, entendeu? Questão de valores. E a gente tem lá, então se o cara, ele pode ter a preferência política que ele quiser. Se ele olhar para os valores da empresa, como a empresa funciona, ele estiver alinhado com aquilo, ele mostrar na entrevista que ele tá de acordo, quer trabalhar dentro daqueles valores, ele está contratado. Então a gente não tem tanto medo nesse sentido porque a seleção é boa. E falando do documentário Entre Lobos, uma diferença que esse documentário tem de uma pauta mais ideológica é que ali os dados da segurança pública são mostrados a todo momento no documentário. Você acha que... porque não tem como você ter opinião sobre o número, não é? O Brasil tem 60 mil assassinatos por ano, é um número, você tem um número ali. Você acha que é uma forma, é uma pauta mais interessante que pode agregar, devido a toda a polarização, o pessoal não discutir com o número, falar assim, ó, isso aqui é a realidade? Ou você acha que esse documentário ainda vai enfrentar essa questão de polarização? O Brasil Paralelo que fez, eles vão maquiar o dado, vocês acham que vai acontecer isso no documentário do Entre Lobos? A minha impressão, pelo monitoramento que a gente faz, é que essa percepção de, Brasil Paralelo, um ponto de vista da direita, etc e tal, tem cada vez mais se diluído. Porque no Entre Lobos foi um esforço muito grande da empresa e do time para que, olha, se a gente não concordar que as pessoas não podem ser assassinadas, aí é loucura. Né? Se a gente não chegar nesse mínimo denominador comum, olha, você é de esquerda, eu sou de direita, não podemos assassinar pessoas. Concordamos? Essa pauta que a gente pode ir junto nela? Então, como esse era um pilar muito forte para todos os cidadãos brasileiros, a gente fez um esforço para não colocar nada ali que seja uma questão de ideologia não numérica, como você está falando, né? Ideologia no sentido de defender um ponto de vista político, etc. Reunir um maior número de pessoas para isso. Esse cuidado foi no detalhe. Eu acho que esse documentário é uma oportunidade de nós colarmos diferentes pontos de vista em torno de uma causa comum. Olha, não pode ter latrocínio, não pode ter regressão de pena para latrocínio, não pode continuar dessa forma. Temos que tomar algumas iniciativas para melhorar a segurança pública. Então, eu acho que esse é um documentário que deve... tem o dever, inclusive, de furar a bolha e não conversar com conservadores. Mas isso aí, o engraçado disso, isso é pauta unânime. Se você pegar o cara de esquerda, ele vai falar a mesma coisa. Claro. Segurança pública. E outra coisa também, que é a reforma tributária. Todo político vem aqui e fala que isso tem que ser feito. E nunca é votado. Não passa, mas todos falam. Eu não consigo entender, porque nunca passa. Não, Emílio, mas todos falam. Todos falam. Não. O pessoal da esquerda não tem essa pauta, não. Como assim? Imagina, a esquerda passa a mão na cabeça de bandido, é a favor de muito mais da ressocialização do que da punição do bandido. Eles trabalham só pela ótica da aplicação da pena no seu sentido final, de ressocializar. Mas a nossa esperança é que a gente consiga separar. Eu acho que tem duas classes que são importantes ser separadas. O cidadão que considera ter uma posição mais alinhada à esquerda e o cabeça de chave, o político, ou o cara que é ideológico, é militante, é professor, é formador de opinião. Para esse cara, muitas vezes ele defende uma série de pensamentos como o garantismo penal, que cadeia a opressão, etc., que a polícia é opressora, essas coisas todas, que são bastante ideológicas. Ok. Mas o cidadão, em geral, mesmo sendo mais aliado à esquerda, é muito difícil que ele pense
pense dessa forma. Exatamente. É muito difícil que ele pense dessa forma. Porque ele convive na realidade, ele convive no dia a dia, seja ele de classe alta ou baixa, a violência no Brasil é unanimemente democrática, ela pega todo mundo. E aí entra um ponto que ela choca todo mundo. Porque fica uma discussão filosófica, a discussão filosófica ela sempre vai para esse lado. O que a gente tem que ver é a coisa pragmática, pô, o que acontece na rua. Sim. Ninguém quer ser assaltado. O cara de direita, de esquerda, o PT, o bolsonarista, todo mundo. Você não quer assalto. E aí tem um efeito que é o seguinte, um efeito que é muito engraçado e pra gente pensar. A gente reúne lá uma amostragem de satisfação com os nossos filmes. E como a gente já lançou muito filme aberto, tem lá o like e o dislike, tá? E a gente tem lá 26 milhões de votos. Tá? Amostra de 26 milhões de votos. Like e dislike. Qual que é essa relação? É 98 ponto alguma coisa por cento like. Ou seja, é menos de 2%, é 1 ponto alguma coisa por cento de dislike. E você vai olhar comentários, fazer uma análise mais qualitativa, é também assim, mesmo nessa 99% do cara comentário positivo, e aí um que outro comentário você vê que o cara nem assistiu. Então o que eu quero dizer com isso? Quem assiste os nossos documentários percebe que nós não estamos ali empurrando uma pauta ideológica, nós estamos falando uma investigação. Perfeito. Quem reclama, quem fala que nós temos que acabar, que nós temos que ser proibido, que a gente publica fake news, é quem não assiste. Nunca assistiu. Por exemplo, quando o senador fez isso aí, teve um senador lá que levantou uma e falou assim: essa empresa fez campanha contra a máscara. Só que nós nunca fizemos isso. Qual que era esse senador? O Otto lá? O Randolph. Randolph, é. Assim, só que nós nunca fizemos. Então, assim, ele nunca assistiu. Alguém falou alguma coisa pra ele e ele saiu bradando. Eu quero dizer o seguinte, que, no fundo, o medo de quem quer que a gente não funcione é porque ele sabe que nós fazemos um trabalho de qualidade, esclarecendo as pessoas. Com certeza. E as pessoas vão começar a questionar mais as pautas que eles propõem ideológicas, entendeu? Então é um negócio assim é um negócio típico, quer dizer, o medo do esclarecimento do outro, né? Sim, agora sobre essa questão... Tem que fazer o break? Então, fazer um break. O break é para a rede de rádio. Você que está na rádio, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai fazer um break rapidinho aí para você ver os seus patrocinadores. A gente volta já já, Reginaldinho. E aqui na TV continua. Posso fazer a questão? Rogério Morgado. Boa. Morgadíssimo. Falando nessa questão aí das pessoas bradarem, falando, tem que acabar. Eu conheci através do YouTube, né? Por causa do Teatro das Tesouras, porra, que eu sempre falei, porra. Claro. Desde 94. E aí, eu queria saber de vocês a respeito disso. Vocês tiveram... um certo problema com o YouTube, monetização, porque vocês tiveram também um documentário falando de 64, aí tem gente que fala, fazendo apologia à ditadura militar, essas coisas, que como vocês falaram, pessoas que não assistem e não sabem o conteúdo mais bradam. Vocês tiveram algum tipo de problema com denúncia no YouTube e tudo mais, ou não tiveram nenhum? O YouTube é um excelente parceiro, porque, enfim... Nós ganhamos muita visibilidade através do YouTube, conseguimos chegar em muitas pessoas, satisfazer muitos clientes. Aqui o Henrique acabou de colocar o parecer dos questionários lá e geramos muito conteúdo para lá também. Então é uma troca bacana. E nunca tivemos nenhum... Nós estamos com os... Nunca problema no YouTube. Os robôs nossos. A gente tem vocês estão com o robô bonzinho. O nosso robô telefone do robô bom. Mas o ponto, Morgado, também tem uma questão que é como nós monetizamos através de assinaturas, o cliente que paga, a gente sempre teve essa filosofia desde o começo. Olha, qual é o problema do sistema midiático brasileiro? A gente acha que precisa de um player, uma empresa, que não tenha nenhum tipo de incentivo público para que ela possa correr por fora, fazer outro tipo de comunicação. Então a gente botou isso desde o começo na história da nossa empresa. E uma das formas que nós poderíamos receber dinheiro público indiretamente, ou ser acusado disso pelo menos, se ligássemos o sistema de monetização do YouTube e se recebêssemos aquela verba, o Google é um sistema automático. Tu não decide quem vai anunciar na tua plataforma. Perfeito. Aqueles anúncios lá. E aí nisso... E nem o anunciante decide. Então, alguma empresa estatal... o anunciante até consegue bloquear alguns. Quem recebe que não consegue. Quem recebe não consegue. Certo. E aí o anunciante... Pode ser... anunciantes, né? Tem a Petrobras, tem a Caixa, tem o governo federal, tem um monte de coisa. Um deles poderia anunciar e o algoritmo do YouTube jogar pra gente o anúncio e nós sermos acusados ou estarmos indiretamente sendo monetizados por dinheiro público. É óbvio que se tu vai no detalhe, isso seria irrelevante. Mas na manchete de jornal, seria o título. Já teve, não teve? Manchete assim? Pra nós, não. Mas nós aqui... nunca recebemos um centavo do YouTube. Então a gente aqui a Jovem Pan... Mas tentaram empechar vocês nisso daí. Eu lembro de ter visto alguma coisa na mídia. Aqui a Jovem
Jovem Pan. O cara fez uma matéria lá, foi atrás dos patrocinadores da Jovem Pan pra saber se tinha esquema. Deu a cara na... Complicado. Agora, a gente não monetiza o YouTube, não entra nada do YouTube. Então, não tem esse problema. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Mas vocês não acham bom esse... Porque, pelo que eu saiba, existe uma parcela de ligação telefônica, foi na época do Fernando Henrique Cardoso, que tem a Ancine, uma parcela de ligação que você faz, ela vai pro audiovisual. Isso não é positivo? Para incentivar. Você acha ruim isso? Eu não sei, eu tenho minhas... Quando a gente olha para a experiência mundial, Hollywood e tal, você vê que tem vários programas de incentivo, etc. Muitos, e tal. muitos. Só que, aparentemente, pelo que a gente vê na história, isso foi feito com a dosagem correta, com a regulação correta. No Brasil, tudo no Brasil, os caras passam do ponto, em termos de dinheiro público. No Brasil, a indústria de cinema é completamente movida a isso. É só isso. Quer dizer, não tem chance de você trabalhar. É raríssimos casos onde o cara realmente tem um resultado de lucro no sucesso do negócio. Então a gente falou o seguinte, olha, vamos ser radical nesse negócio. A gente não vai receber um centavo de dinheiro público nunca. E nós, então assim, não tem nada contra se o cara aqui do lado, se você abrir uma produtora e pegar um incentivo, não é problema nenhum. Toca lá a sua vida. A gente falou assim, olha, pra nós, eu acho que nós vamos ficar muito forte e muito bom se a gente depender zero desse negócio. E se a gente só depender do sucesso do nosso produto. Sim. Só do sucesso de mercado do nosso produto. Talvez a gente tava sendo meio louco lá no início, só que, deu certo pra cacete. Que Hoje legal. a gente... Com assinantes. Assim, a gente divulga nossos números, não é? Você não recebe esse jabazinho do audiovisual? Jabazinho que eu digo? Zero. Só tem uma fonte... Olha só, a gente divulga os nossos números, então a gente fala... Hoje a nossa receita anual recorrente das assinaturas já é maior que 100 milhões de reais. Anual. A receita anual recorrente. 100% das assinaturas do nosso streaming. 100% dos 333 mil assinantes. Tem zero. Bom. Muito bem, estamos de volta. Para você que está no rádio aí, muito obrigado pela sua audiência também. O pessoal do Brasil Paralelo está aqui conversando com a gente e tem uma novidade para você, que é um documentário aí falando sobre a segurança pública chamado Entre Lobos. E se você quiser ser um assinante, você pode ser um assinante. Eu não tenho ideia como é que faz para ser um assinante. Você tem que entrar... Aliás, é o seguinte, a gente já te deu uma assinatura, que tu ficou cobrando e tal. É verdade. A Vitalícia deu pra ti. Não, você te deu uma de entrada. Agora, se ele quiser, pode fazer o upgrade lá. Não, então. Não, tô brincando, a gente deu a completa. Eles deram um cupom pra mim. Cupom de 10%. 5% off. Isso. Eles deram um cupom. Como é que foi? E é o seguinte, o Brasil Paralelo, eles têm documentários, tem vários documentários aí que eles fizeram da Argentina, espetacular, que eu já vi. Acho que tá no YouTube também, não tá? Esse tá no YouTube também. E eles têm um streaming. Uma plataforma. Que você pode assinar e você vai ter, além dos documentários, também tem um catálogo de filme tipo Netflix, Amazon, essas plataformas tem, que tá aí, ó. Brasil Paralelo. Você entra lá e você já tem um canal aí para assinar. O Instagram, e você pode assinar perfeitamente. o canal. Stand-up. Aproveitando aquela bela propaganda que o Emílio fez, a gente tem aqui pessoas entusiastas, né? Eu vejo o Alba, o cara gosta pra caramba, mas a gente acabou não explicando o que é o Entre Lobos. E se você pudesse falar, quando você vê um filme, você vê do Batman, você fala, puta, aquela cena é fenomenal. Qual é a cena do filme, do documentário que vocês acham espetacular pra divulgar e faça uma breve sinopse? É muito triste esse documentário. Eu sei que chama muita atenção. Comprar passagem e sair do Pelas Brasil. imagens são muito fortes. Mas Você fala assim, fica cara, chocado. tem um negócio que eu vi lá, o cara precisa assistir. O que é? O Entre Lobos, ele é um documentário, como tudo que a gente faz, que tenta achar o cerne do problema. E no caso da segurança pública, o que o time encontrou foi que o cerne do problema é que existe uma linha de segurança pública, um mínimo aceitável, que divide a civilização da barbárie. Infelizmente, o Brasil está no quadrante da barbárie, não está no quadrante da civilização. Não há incentivo para aquele que é malicioso ou de má fé ou criminoso não cometer o crime. Não há desincentivo a cometer crimes no Brasil. Exato. Isso leva a gente para os piores números do mundo. E aí a gente está na barbárie. Se eu tivesse que escolher uma cena que é triste, é pesada, mas eu escolheria a cena de um pai de um menino que foi morto e dá um depoimento. Foi assassinado. Um roubo, um latrocínio, roubaram o carro dele, ele é morto. E o pai conta a história do filho dele, mostra na casa dele, mostra as fotos, mostra as memórias dele, conta como é que era a personalidade do filho, quais eram os planos do filho, e conta que ele foi assassinado.
E conta também das passeatas, né? Justiça para essa pessoa. A gente, infelizmente, sabe que é comum no Brasil essas passeatas onde a gente faz a camiseta com a foto da vítima pedindo justiça para aquela pessoa. E no depoimento do pai, o que ele fala é: o que as pessoas querem dizer com essa camiseta? O que as pessoas querem dizer com essa fotografia, com essa passeata? O que elas querem dizer é: a gente sabe que no Brasil a justiça não funciona. A gente sabe que aqui não tem nenhuma chance das coisas serem justas em nenhum momento. Mas o que a gente está implorando e se mobilizando para pedir é que para essa pessoa que era tão inocente, para essa pessoa aqui que era tão querida por nós todos, vocês façam um pouco de esforço para dar essa palavra pra gente: justiça. Isso nas palavras do pai do menino. Então, é um documentário triste, mas extremamente informativo sobre a situação que a gente vive. E a nossa esperança, ele tem sido muito bem recebido em pessoas importantes que podem mobilizar a pauta em cima disso, é que ele tenha um impacto de mobilizar militância, público, conscientizar pessoas na hora de votação, inclusive pessoas que têm poder de legislação, etc., para que eles se movimentem cada vez com mais, de forma mais acentuada, para tentar diminuir o problema da segurança pública no Brasil. Eu não diria justiça, eu diria impunidade, cara. O problema do Brasil é impunidade. Totalmente impunidade. Todo mundo fica impune, os políticos ficarem impunes, tiver uma lava-jato. E aí você vai... Soltaram todo mundo. Soltaram lá, prenderam lá o Odebrecht, você falou: nossa, prenderam o colarinho. Agora vai, soltou, o Odebrecht tá aí, o outro lá, os açougueiros foram presos, não sei o quê, estão aí mais ricos ainda. Aí você vai perdendo a esperança mesmo. O custo do crime é muito baixo. Você vai perdendo a impunidade, né? É a impunidade. O custo do crime é baixo, quer dizer, isso é abordado no documentário como no centro ali do problema. Quer dizer, existe uma economia do crime, né? Você calcula o custo-benefício, né? E existem essas linhas de garantismo, etc e tal, e que abordam muito assim: não, o crime pequeno, né, ele tem que ter, não pode ter uma punição muito grande. Só que ninguém começa com latrocínio. O cara começa roubando uma caneca aqui, aí não acontece nada e tal. E nos lugares do mundo onde se puniu severamente, claro que dentro de uma proporção, mas severamente, o cara foi punido, o custo foi alto. Ele roubou uma canequinha, o custo já foi alto. Ali você já inibiu no início. E quando você não inibe ali, o cara rouba a canequinha, daqui a pouco ele bota uma arma, daqui a pouco ele tá no latrocínio. Agora, ele vai testando. E outra coisa que eu acho também, que a gente vê documentário, normalmente você vê uma favela, você olha aqui aquela favela e fala que o traficante e tal, não sei o quê. Se você pegar uma favela, 99,9 pessoas que moram naquele lugar é gente boa, é trabalhador. Completamente. E fica. E sempre que você olha aquilo, você fala: ó, a criminalidade aqui, ó. Mas é porque a mídia. Até filme retrata isso. Mas era isso a gente identificou que tem 3 personagens nesses negócios de crime e segurança pública no Brasil, tá? Tem o bandido, tem a polícia, né? Que às vezes parte da polícia também tá do lado do bandido, mas tem a polícia que tá querendo resolver, e tem a vítima. Tá? Bandido, vítima e polícia. Praticamente todos os documentários que existem sobre esse tema no Brasil falam do ponto de vista do bandido, ou das condições do presídio, ou de o que levou ele àquilo, aquela questão estrutural da sociedade que fez ele virar o bandido e tal. Tem nada falando da vítima, do ponto de vista da vítima e da polícia. O nosso documentário é o ponto de vista principalmente da vítima, mas também da polícia. E é uma bizarrice, a brasileira, é a vitimização do bandido. A gente conseguiu fazer isso e você vai glamorização também. Ou tornar herói. E a glamorização. E você vai nas faculdades de direito, pra mim é o maior cerne de viés e manipulação ideológica. Mas na linha tem um corruptor aí no meio, que eu queria ouvir de vocês também, que pra mim incomoda demais, que são os meios de comunicação, a grande e velha imprensa. Ou seja, nós mesmos. Você nós, tá falando contra nós. Eu tô sendo um ombudsman. Nós. O ombudsman aqui. A velha mídia, que somos nós mesmos também. Tá sendo um ombudsman. Mas aqui, o que acontece? Você tem, por exemplo, reportagens como Polícia Mata Homem que fazia mulher refém. Então, quer dizer, você tem a construção de algumas reportagens e as pessoas, como elas não param para analisar isso de maneira crítica, elas vão sendo levadas, né? Elas vão, de alguma forma, sendo empurradas para isso. Nesse ponto, eu queria ouvir de vocês se vocês têm, para projetos futuros, alguma coisa que envolve essa manipulação dos meios de comunicação. Boa. Porque até mesmo vocês, eu estava lendo a Folha esses dias, tinha uma
uma reportagem, uma manchete do Terça Livre, do Alan dos Santos, e em cima o título era Fake News. Daí falava página bolsonarista, se referindo ao Terça Livre, e embaixo tinham vocês, dentro do link Fake News, falando que vocês, alguma coisa com relação a monetização de campanhas políticas envolvendo vocês, uma bobagem que também não tem lastro algum. Então, vocês têm isso na mira? Pergunta longa. Desculpa. Olha, pergunta... O cara faz a Ele esqueceu o começo já da pergunta. Parece o paraninfo. Bom, agora resume, faz a pergunta de novo resumida. Fake news virou... Ninguém quer ver notícia falsa. É horrível você, por exemplo, alguém aqui ter uma notícia sobre você falsa circulando, é horrível e tal. Agora, fake news virou um negócio de regulação de mercado, reserva de mercado, né? Então, uma empresa diz que a outra faz fake news para que se acredite mais nela do que na outra. Agora, a gente fez um documentário que eu acho que não é exatamente o que tu, mas acho que ele toca nesse ponto aí, que se chama, não sei se tu concorda, Lucas, mas o Donos da Verdade. Claro. O documentário Donos da Verdade é um puta sucesso também, tá? Acho que um documentário aqui de 1h30. E ele fala exatamente sobre essa sanha moderna de controlar, através do poder estatal ou dessas checadoras e tal, dizer o que é verdade e o que não é. É por isso o nome do documentário, Os Donos da Verdade. A lupa. A lupa, exato. Exatamente. Eu Universo, digo o que é fake e o que não é, o que é impreciso. O que é impreciso, isso. Fora de contexto. Isso. Né? Então, tudo é fora de contexto na vida, né? Porque se eu for ter que dar o contexto de tudo... Agora, esse documentário ele faz um apanhado histórico sobre como que o Ocidente lidou com a questão da livre expressão ao longo do tempo e mostra, por exemplo, que, dando um spoiler do documentário, mas que esse negócio todo que a gente vive hoje começou com uma coisinha lá nos Estados Unidos chamada a luta contra o hate speech, o discurso de ódio. Quando que foi a primeira vez que alguém levantou essa pauta? Que é outra papagaiada, Um monte de cara falou na época, vocês vão começar com isso, esse negócio vai virar uma puta de uma censura. Dito e feito. A gente mostra toda essa progressão, e aí depois como que isso é no Brasil, etc. Então, assim, vale a pena, esse documentário vale a pena ver, porque ele mostra o que tá na essência desse negócio de censurar, de o que é fake news, o que não é, etc. Então, mas eu acho que o cara que chega pra você e fala, você está com o discurso do ódio, você tem que virar as costas e ir embora e nunca mais conversar com uma pessoa dessa. É bem por aí. Porque isso aí é uma papagaiada sem tamanho, porque é uma coisa que você não se define. Ninguém define o que é discurso do ódio. Quem é que vai dizer o que é ódio? Ah, lupa. Mas, Emílio, mas o problema é sério. A lupa é bobinha. Se for assim, você tem que pegar e jogar no lixo um monte de tese de doutorado, de dissertação de mestrado, porque a galera tá pirando nisso. Isso daí virou mainstream agora. Esse é o problema. Sim. Tá pra cima e pra baixo, todo mundo falando. Legalzona. Agora tá nas eleições. A Simone Tebet, a gente acabou de falar. Sim. Mulher vota em mulher. Protocolando no TSE com Alexandre de Moraes um documento Cara, tem pedindo uma coisa... paz entre os debates. Como Paz se o nos debate estádios. político Debate fosse do bem. uma Olha que violência loucura. simbólica. PL das fake news, tá? Olha o nome do PL. Então, você imagina assim, alguma lei para criminalizar fake news, uma coisa assim, tá? Porque já seria por si um absurdo. Mas no fundo, o PL tinha um negócio lá, dentre vários absurdos, tinha um negócio lá que era o seguinte, que o Google ia ser obrigado a pagar um valor para as empresas de notícias, obviamente as do grupinho, a pagar um valor, e esse valor era de acordo com quantos jornalistas eles tinham. Tem dó. O valor arrecadado de publicidade. Assim, mas não é o PL das fake news? No fundo, fake news virou um negócio de reserva de mercado. Eu fico usando esse termo para parecer que é bonitinho, mas no fundo eu tô criando regulação para reserva de mercado, para que esses players novos de YouTube, de internet que surjam, eles não cresçam. Entendeu? Eles não querem que a gente cresça. Não querem que a gente contrate, que a empresa cresça. Sim. Não querem concorrer. O Brasil mas não é que o jornalista velho, ele perdeu a importância que tinha. Exatamente. Você entendeu? Não é nem pela qualidade. Eu acho que a gente tem bons jornalistas. Sim. Os Surgiu muita jornalistas gente. Sim, é que a dinâmica mudou demais. Que a mudança tecnológica, ela atropelou aquilo lá. Porque hoje em dia... Mas o cara também que consome, ele também não pode ser bobão de pegar um negócio aqui e achar que é aquilo. Ele tem... Você tem que correr atrás. Exatamente. Porque vai ter sempre informações de tudo que é canto. Sim. E aí o cara, você vive da sua reputação. Então, vocês conseguiram criar 100 milhões de receita recorrente porque as pessoas confiam e gostam disso. Exatamente. Então, eu acho que assim, também a gente não pode imaginar que o mercado é todo bobo e que a empresa faz qualquer joguinho e vai todo mundo atrás. O que é perigoso é intercederem o cara que geralmente e proibirem as empresas. Isso mesmo. Sim é censura. O cara que geralmente produz fake news, ele causa um dano,
Sim. E é isso aí. E aí ele some e causa outro dano. Geralmente ele não consegue ele vai construir pagar pela reputação dele. Mas as maiores propagadoras de fake news são essa velha imprensa. Mas tem um negócio off-topic aí que eu acho legal, que a gente tá falando de política, né? Mas vamos lembrar a fake news. Não sei se vocês assistiam TV. Eu assistia TV. Sim. Tinha um programa chamado Alienígenas do Passado. Maravilhoso. Maravilhoso, eu gostava. Do History. Uma porra. O cara que transmite alienígenas do passado viu me falar de fake news. Exato. De interpretação. Aí o cara lá, como é que é o negócio do táxi que larga a mulher no cemitério e o cara tava morto há 20 anos? ET Bilu. E não sei o quê. Ele, cara, tu começa a ver o histórico. E eu até gostava de assistir, tá? Não tô nem... É divertido. Eu acho que eu veria de novo agora. Admite que teu sonho era encontrar um alienígena. Não, era top. Mas me diz uma coisa. Esse cara vai dizer que agora a internet tá ameaçando o mundo de fake news? O cara que entrevistou o ET Bilu. Entende? A gente tem que lembrar como é que são as coisas, como é que foram as coisas, né? A mídia nos anos 90, ela não foi assim, nós somos... Não é só jornal nacional no sentido de seriedade, entende? A mídia tem papel de entretenimento, tem uma série de papéis que ela tá lá para atender a vida das pessoas que gostam daquilo. Lógico. Então a gente fica jogando esse rótulo de fake news, que é defesa política, é reserva de mercado, etc. Tal. Não, mas é o poder da informação. A velocidade. Porque os caras descobriram até 2016... Porra, eu lembro, todo mundo tinha Twitter, era um zoando o outro, não tinha esse negócio, não tinha essa preocupação. A partir do momento que deu o lance do Brexit e do Trump, os caras falaram, opa, e o Bolsonaro ganhou aqui, opa, os caras estão aqui, precisamos controlar. Só que isso é incontrolável, não tem como controlar. Agora, o cara corre atrás da informação então, hoje, mas né? eu acho sacanagem você falar, o Brasil Paralelo, por ser mais um lado conservador à direita, é fake news. Exatamente, rotular. Tanto que eles por a independência deles. Não é. Eles falaram, não vou depender de vocês, não me paga nada e eu vou ter assinante. Todo documentário tem uma visão. Por exemplo, eu gosto do Oliver Stone. Certo. Eu gosto dos documentários. Mas puta canhoteiro, pô. Ele vai com o Maduro. Ele abraça ele anda de Jeep com o Maduro, ele abraça o maluco. Luta judô com o Putin. Mas é a visão dele. Isso. Beleza. Amigo do champanhe. Não, eu sei. Mas o cara tem direito. Ele tem o direito de fazer esse trampo e você tem de consumir e falar, pô, esse cara tem gente que pode comer fezes. Isso é muito interessante. Tem uma produtora que tem o direito de fazer o contraponto. Claro. E sabe onde a gente chega aqui? Vai lá. Exato. Eu queria ver a visão de vocês, que a gente discute muito agora a Disney, a plataforma Netflix, que agora também tem um viés ideológico na produção. O que vocês acham? Tem mesmo ou os caras estão querendo encher o saco? Cara, tem total. Muito, tem total. E, inclusive, assim, mas teoria da conspiração. Se entrar no streaming da Disney, tem os making-offs lá. Eles colocam disponíveis. Assiste o making-off da Pixar, que eu fui assistir porque sou fã da empresa. O primeiro episódio é sensacional. Você fala assim, pô, que empresa bem legal. Aí no segundo tu fala assim, pô, mas peraí. Eu tô vendo o making-off da Pixar, começou uma mensagem política. Cara, no terceiro episódio é só mostrando... Crianças drag queen. Cara, daí pra frente, entendeu? Vai só aumentar. Esse negócio vai só aumentar. A gente sabe muito fica sabendo às vezes de como é que tá funcionando, como é que tá a equipe, composição do time dos caras, é tudo ideologia hardcore. Então, o que eu acho é o seguinte, o que nós precisamos, e aí é a nossa crença, a gente precisa ter competidor. A gente não pode querer agora ir pra política pra regular os caras, entendeu? Nós temos que ter competidor. Quem gosta, consome. Quem gosta, consome. Isso. Mas é mais honesto as pessoas saberem quem são as pessoas. Vocês têm uma identidade que falam, não, a gente é conservador. Exato. Isso não acontece. Tudo bem, mas o problema é o seguinte, eu posso até ter uma opinião de que eu acho que é um absurdo e que nem deveria existir uma ideologização, por exemplo, LGBT ou de gênero no negócio. Eu posso até ter essa opinião. Agora, eu tenho que saber, tem que ter o mínimo de conhecimento histórico de saber que o caminho da regulação ou da censura, ele nunca deu certo. Total. Nunca deu certo. Não funciona. Então, esse não é o caminho. Por mais que eu sinta a dor de ver gente assistindo o negócio lá, a solução não é essa. A solução é você ter outra opção de qualidade, produzir. Mas por isso que o cara taxa você. É pra ele não assinar e ficar nele. Ele taxa você, porque ele fala o seguinte, ele não vai falar que você tem uma visão conservadora, uma visão mais à direita, que você quer mostrar num outro ângulo. Um assunto num outro ângulo. Não. Você é fake news. Você é fake news, você é bolsonarista, você é genocida. Se ele tá fazendo propaganda. Se ele fala propaganda, então ele fala fake news, que aí ele... Exato. Porque, né, ele tem uma notícia, ele tem um canhão de comunicação, se ele falar, tem um veículo conservador aqui, todo mundo que pensa conservadorismo pode ser legal, ou quero saber o que é isso... vai comercial. Lá ver. Então agora, ele tenta falar, não, isso aqui é só mentira, bolsonarista, é isso, é aquilo. O mercado vai se transformar nos próximos anos, viu? A gente tá aqui produzindo, a gente tá agora produzindo a nossa primeira ficção.
E nos Estados Unidos tem... Daily Wire. O Daily Wire, que é tipo o nosso irmão mais velho, assim. Eu imaginei que você fosse falar isso. Então, eles estão lá também, estão crescendo, cara. Bombando. Estão crescendo infinito, entendeu? Que nem a gente, assim, na assinatura. Também receita anual recorrente deles já forrou já mais de 200 milhões de dólares. Então, sim, é o novo mercado surgindo. Eu acho... No final das coisas, no frigir da bagaça, no frigir dos óvulos. Quero o sucesso deles, Emílio. No frigir dos óvulos, a prosperidade deles. O povo não é bobo. Abaixa a Rede Globo. No frigir dos óvulos, ninguém é tonto. Ninguém é trouxa do jeito pode ter que eles até a acham. cara. Por isso que eles estão fazendo tanto sucesso. Exatamente. E tem que começar a contratar comediante, porque a Netflix não quer da esquerda. O Gordão já ganhou. Deixa eu passar. Tem que fazer stand-up do Morgado. E eu tô com uma parceria, vou fazer um imposto de renda no meio do show. Eu vou passar aqui pra vocês as redes sociais. O Instagram é o Brasil Paralelo. Essa rapaziada está aqui. Eles já vieram aqui várias vezes. Tem esse documentário, diz que é muito bom. Eu vou assistir o Entre Lobos. Diz que é meio pesado. Você fica meio triste. Você fica bem tarde. Diz que você fica meio triste. É excelente, mas é a bigorna. tanta informação ruim que você fica triste. É a bigorna. Tem lá o nosso querido Mota. O Mota também participa. Dá show. O Mota já foi secretário. O Mota foi secretário. Manja muito de segurança pública. Ele foi. Já cogitou... O Mota tá lá. Então você entra. O Instagram é @Brasil Paralelo. No YouTube também, Brasil Paralelo. No YouTube tem algumas coisas grátis, né? Tem várias coisas grátis, mas o melhor tá pro assinante, né? Sim, eu sei, mas eu também. Eu tenho o coisa com propaganda. Chato. O Spotify com comercial. Nem o Premium do YouTube? Não, Spotify paga o Spotify. Comercial, 14 conto. Ele pula 3 músicas só, depois não pode mais. O Spotify com propaganda. Ele usa a senha do Emilinho. E se pular 3 vezes, pelo amor de Deus. Não pode, só pula 3 vezes. Já era. E se você o show quiser... do milhão. Não, falando sério agora. Pula 3 Se vezes. você não conhece o trabalho dele, entra lá no YouTube. É muito bem feito. A qualidade é muito bem feita. Que tem também, é uma empresa que tem esses valores que eles acabaram de falar aqui. Você entra lá e conhece um pouco o trabalho. Aí, se você quiser, você assina e tem também filmes. Catálogo. Filmes de catálogo e tal. Só que não é aquele monte de filme. Eles fazem uma curadoria de filmes legais. E são filmes bons. São filmes bons. Triagem. Ô, Emílio, eu tenho só um comentário aqui que é o seguinte. Vocês lembram do Linha Direta? Sim. Claro, da Globo? Popular, né? A gente lançou aí faz uns... Acho que um ano atrás, mais ou menos, um programa chamado Investigação Paralela. Tá o maior sucesso. Ele faz também reconstituição de crimes não resolvidos. Tem o sequestro da Abílio Diniz, o Celso Daniel... até a morte do Clodovil tem coisa que ninguém sabia a mistério. E agora tá a nova temporada tá saindo. A nova temporada tem Marielle Franco, facada do Bolsonaro, o caso Mariana Ferrer. O que mais tem? Celso Daniel? Muito bom. O Celso Daniel já foi. Então tá lançando a nova temporada também só pra assinantes. Então, o Celso Daniel é uma história completa. É uma história não pergunta pro limpo, então, você sabe quem fez o negócio? O Silvio Navarro. Silvio Navarro tem o livro, né? O livro é excelente. Exatamente. O Reinaldo Azevedo. Reinaldo também sabe muito dessa história, o Reinaldo, né, Reginaldo? Lembra quando ele falou? E o Silvio Navarro tem o livro aí do Celso Daniel. Sim. Não, sem gracinha. Dá uma controlada. Tá impossível. Controla. A gente conversou com você fora do ar. Daqui a pouco você vai botar o blazer. Eu quero ver fazer gracinha. Vai tirar a peruca. Com o Dr. Cavanha. Obrigado, gente.